que se preocupar em servir, em fazer as coisas para as pessoas que a gente ama já seja um grande gesto, isso por si só não é suficiente. Quando a gente serve, o nosso maior objetivo é fazer com que as pessoas se sintam amadas, fazer com que elas se sintam especiais. E se a gente serve da maneira errada, a última coisa que elas vão se sentir é amadas. Então a gente precisa estar muito atento para fazer isso da forma correta. Oi, meu nome é Gabi e hoje nós vamos conversar sobre 3 pontos fundamentais para a gente conseguir servir com qualidade. 3 pontos que fazem com que o nosso serviço seja efetivo nessa demonstração de amor para as pessoas que são especiais para a gente. A primeira característica de um serviço com qualidade é um serviço que você faz com alegria. É quando você faz as coisas para as pessoas ao seu redor, mas não faz emburrado, não faz demonstrando como aquilo é penoso, como aquilo está sendo difícil, como é uma dificuldade para você fazer aquilo. Sabe quando as pessoas fazem as coisas para você, mas demonstram tanto o quanto aquilo está sendo difícil? Eu entendo que às vezes as pessoas façam isso na tentativa até de mostrar, olha como você é especial para mim, isso é tão difícil e mesmo assim eu estou fazendo. Mas na verdade isso não acontece. O que acontece quando alguém demonstra essa dificuldade pra gente é que a gente começa a se sentir um fardo, um peso na vida daquela pessoa. E isso assim, nem de longe é o que a gente quer sentir. Então, quando a gente fizer um serviço para alguém, fizer um gesto de carinho, um gesto de amor, a gente precisa fazer aquilo com tanta leveza, com tanta alegria, com um sorriso tão largo no rosto, que a pessoa vai... Assim, ela nem sequer vai pensar que ela tá sendo um peso pra gente, que ela tá dando trabalho, que tá sendo difícil, que tá dificultando nossa vida, que a gente tá perdendo tempo com ela, de jeito nenhum. Se a gente fizer esse gesto de uma forma tão leve, tão alegre, ela nem sequer vai pensar que aquilo foi um gesto que demandou tempo pra gente. Vai ser uma coisa já meio natural e com certeza a gente vai cumprir o nosso objetivo de demonstrar carinho, de demonstrar amor. O segundo ponto para um serviço de qualidade é servir com elegância. Eu coloquei elegância, mas assim, vamos pensar o que seria servir com elegância. Quando eu penso em servir com elegância, eu tô pensando em alguém que faz um gesto de uma forma sem ficar cobrando depois, sem ficar jogando na cara, olha, eu fiz isso pra você. Todo mundo tem esse exemplo por perto, né? Alguém que fez uma coisa pra você que era até muito louvável, muito grandiosa, mas a pessoa falou tanto daquilo, fez questão de demonstrar tanto aquilo pra você, que ela tava fazendo, tava entregando aquele serviço pra você, que chega a ficar ruim. E a gente, uma atitude que era pra ser completamente louvável, a gente pega até um ranço e fala, nossa, mas não precisava ter feito. Se fosse pra ficar falando tanto assim, não precisava ter feito. Então, percebes? Quando a gente, mais uma característica, quando a gente for fazer um serviço, quando a gente for entregar amor pras pessoas, além de servir com alegria, a gente também precisa ter a clara certeza de que aquilo não tá sendo feito para ser recompensado de alguma forma. Se a gente fizer com essa intenção genuína mesmo, eu estou fazendo porque eu te amo, porque eu quero o seu bem, e não porque eu quero ser beneficiada mais pra frente por conta desse gesto que eu tô fazendo agora, vai ficar muito mais leve. E a gente vai cumprir esse propósito de fazer a pessoa se sentir amada. É muito tentador. Eu entendo, é muito tentador essa vontade que a gente tem de fazer as coisas já buscando essa recompensa, ou às vezes essa recompensa a gente quer só uma palavra, né? Um gesto de agradecimento, e é ótimo que isso aconteça, mas pensa, aqui eu tô falando pra pessoa que tá fazendo o gesto, né? Então, a pessoa que tá fazendo o gesto, ela não deve esperar esse agradecimento. Mas se eu estivesse falando pra pessoa que está recebendo o gesto, é claro que eu falaria que é óbvio, necessita, a gente precisa agradecer os gestos de carinho que as pessoas têm com a gente. Mas como esse vídeo é focado pra gente que tá fazendo o serviço, então vamos pensar nisso, em fazer de uma forma genuína mesmo. Se as recompensas vierem, legal, mas esse não era o nosso foco. O nosso foco fazendo essas ações era realmente de demonstrar quão especiais essas pessoas são pra gente, quão a gente deseja mesmo de alguma forma facilitar o dia a dia, facilitar a vida delas entregando esse serviço que a gente se dispôs a fazer. Quando eu tava pensando sobre esse vídeo, me veio à cabeça o exemplo de uma amiga que ela tem uma tia que fez assim
É muito louvável tudo que a tia fez por ela. Foi a tia que criou, foi a tia que educou, enquanto os pais estavam um pouco ausentes. No entanto, essa tia cobra tanto, exige tanto dela, que ela sempre fala pra mim, olha, eu preferia ter sido criada com os meus pais, que teria sido criado de uma forma meio largada, do que ter tido essa criação que agora eu sinto que pro resto da minha vida eu vou ficar ouvindo e vou ficar sendo cobrada e exigida por um gesto que ela fez. E assim, essa minha amiga, ela sempre fala, eu reconheço quão grandioso foi tudo que ela fez, mas é muito ruim ficar ouvindo o tempo inteiro e ficar essa sensação de estar sendo cobrada mesmo, porque pensa bem, com essa amiga, o que a tia fez por ela é uma coisa tão grandiosa que ela nunca vai conseguir retribuir a mesma medida. Por mais que ela tente, é uma coisa muito grande. E como a tia fica o tempo inteiro pressionando e cobrando, ela fica também nessa sensação de estar sendo injusta, de estar sendo ruim, e o pior é a sensação de que ela nunca vai conseguir retribuir. E se ela nunca vai conseguir retribuir, se ela vai ter que sempre conviver com esse sentimento, então ela para e pensa, poxa, então era melhor que eu não tivesse recebido isso. Tá vendo como isso é ruim? Era uma atitude tão louvável que a tia fez, mas o tanto que ela cobra acabou transformando isso tudo em uma bola de neve e causando um sentimento horrível pra minha amiga. Acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? E por último, então, a gente falou que precisa servir com alegria, com um sorriso no rosto. Depois, fazer de uma forma genuína, sem buscar um reconhecimento, uma recompensa pelos nossos gestos. E agora aqui, esse terceiro ponto é para aqueles que já evoluíram. Eu não tô nesse ponto aí ainda não, que é quando você se adianta para servir. As demandas, assim, você não precisou nem ser pedido, você percebeu que alguém tá precisando de alguma coisa antes que a pessoa precise pedir, você já foi lá e já fez. Eu lembrei de um exemplo que o Ítalo e a Sâmia dão no livro deles, no Vida 2, que eles falam assim, quando uma demanda, quando um problema chega no nosso dia a dia, ele chega no nosso colo, se for possível que a gente resolva antes mesmo que o cônjuge chegue a saber que estava tendo aquele problema, sabe? Gente, é claro que a gente precisa de uma parcimônia, precisa de uma sabedoria para entender que tipo de problema a gente pode tentar resolver sozinho. Mas eu tô falando das coisas simples, assim, sabe aquela coisa, trocar o lixo do banheiro? Não precisa que o outro chegue a perceber que o lixo ficou cheio e você foi lá e você tirou e você colocou na lixeira. Não, você, antes que o outro nem sequer notasse que o lixo tava ficando cheio, você já foi lá, já tirou. E aí, voltando aos outros pontos, tirou com alegria, sem pensar em nada em troca, fez por amor, fez por carinho. Então esse terceiro ponto é isso mesmo, assim, a gente tá com esse olhar atento para as pessoas que a gente ama, para entender o que elas estão precisando naquele momento, e antes mesmo delas nos comunicar, antes mesmo delas precisar expressar e pedir ajuda, a gente já vai lá e já se adianta nesse serviço. Olha que grande isso, quando a gente chega a esse ponto de viver tão com os olhos voltados para os outros, que a gente consegue já prever possíveis serviços assim que a gente pode fazer para eles. Porque no dia a dia, isso é muito simples falando assim na teoria, né? Mas no dia a dia o que acontece é que a gente tá com um olhar tão voltado pra gente, tão voltado para as nossas demandas, para as nossas exigências, para os nossos desafios, que a gente não tem tempo pra ficar olhando pros outros e pensando, nossa, como eu posso me adiantar em servir essa pessoa? Então aqui é o que eu disse mesmo, esse é um ponto já pros mais evoluídos, mas a gente precisa todos os dias se esforçar pra tentar chegar nesse ponto de conseguir tirar os olhares só da gente e olhar um pouco pra fora. Agora, falando sobre esses 3 pontos, eu tava pensando assim, como é difícil estar atento a essas 3 coisas, né? Fazer com alegria, fazer sem pensar em recompensa e se adiantar em fazer. Mas aí eu paro e penso assim, realmente amar não é uma decisão fácil, amar não é um gesto simples. Olha quão grandioso é esse sentimento. Então é claro que isso demandaria muito trabalho, demandaria muito esforço da nossa parte. Mas quando a gente pensa que é por meio dessas ações, por meio desses pequenos detalhes do dia a dia, é que a gente vai conseguir demonstrar para as pessoas ao nosso redor quão especiais elas são pra gente, eu acho que tudo fica fácil, tudo fica, assim, não fácil, mas talvez menos difícil. Eu acho que essa é uma definição melhor. Fica
mais palpável mesmo e fica com mais sentido. E com isso a gente consegue fazer com muito mais tranquilidade. Eu espero ter te incentivado a ficar atento nessas 3 coisas e que a gente consiga demonstrar esse amor para as pessoas ao nosso redor. Um beijo!